notícia boa no São Paulo sobre renovação de contrato de Alan Franco. Vamos comentar aí sobre isso. Tem jogador do São Paulo punido pela Conmebol, rapaz. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Vamos embora para mais um vídeo. Já estamos aí 5h30 da manhã com um vídeo novo. Hoje é dia 26, quinta-feira, dia de todo mundo aí se reapresentar no CT da Barra Funda, porque é aquele negócio, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a folga, o descanso, agora todo mundo volta aí para iniciar a preparação, para voltar aí os jogos, né, vamos ter os primeiros jogos de Brasileirão, né? Depois tem Copa do Brasil, depois tem Libertadores, mas antes das Copas temos uma sequência de jogos importantes e bem difíceis no Brasileirão, né? Flamengo, Bragantino e Corinthians, os 3 primeiros jogos São Paulo após a Copa do Mundo de Clubes, e hoje todo mundo se reapresenta aí no CT da Barra Funda. Já tem alguns jogadores aí que estão machucados, né? Estão se recuperando aí de lesões, né? Alguns já se reapresentaram, né? Oscar, Lucas, Marcos Antônio e alguns aí já se reapresentaram, mas hoje todo mundo aí, né, retorna para voltar aí os trabalhos, da iniciar a preparação aí para a volta do Brasileirão, belezinha? Bom, se os jogadores do time principal do São Paulo estavam de folga até ontem, tem alguns jogadores do São Paulo aí que estão no time de cima já, né, como é o caso do Rian, e que voltou para a base para ajudar o Sub-20 durante as férias. Ontem o São Paulo venceu aí pelo Brasileirão e teve visita, tá? Já tinha gente lá de olho nos garotos aí do Sub-20 do São Paulo. A vitória do São Paulo por 3-1 sobre o Bahia, nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, teve 2 espectadores importantes: o auxiliar Juan Branda e o preparador de goleiros Gustavo Nepote, da comissão técnica de Hernan Crespo. Então, eles foram até Cotia ontem para acompanhar esse jogo, né? Jogo do Sub-20, São Paulo venceu por 3-1 o jogo de ontem, e estava lá o Juan Branda, que é auxiliar do Crespo, e o Gustavo Nepote, que é o preparador de goleiros da comissão técnica do Crespo. Eles estavam lá acompanhando aí o jogo do Sub-20. E eles devem ter gostado do que viram. Os gols da vitória do São Paulo foram marcados por Rian Francisco, TT e um contra, tá? São Paulo chegou a 5 jogos de invencibilidade e 21 pontos conquistados na 10ª posição aí, né, no Brasileiro Sub-20. São Paulo estava muito mal, conseguiu engatar uma sequência boa, e principalmente depois que alguns jogadores aí do time de cima desceram, né, o Matheus Alves, o Rian, o time deu uma melhorada, que é óbvio, né, o Rian voltando, o Matheus Alves, é óbvio que dá um upgrade ali de qualidade no time, e estão ajudando bastante aí, tanto que o Rian já meteu gol ontem, né? No outro jogo o Matheus Alves fez gol, ontem o Rian também deixou dele. Então tivemos essa visita, né, aí, né, de alguns membros da comissão técnica do Crespo, já olhando, já de olho nos moleques ali, né? Apesar que o Rian já é do time principal, né? Vai treinar todo dia lá com o elenco, o TT ainda não, né? E tem alguns jogadores também, né, que já estão visando aí já pro futuro, né? Já pro futuro. Aí, belezinha? Vamos mudar de assunto agora e bora falar aí sobre Luiz Gustavo. Acabei que não foi do Luiz Gustavo, não citei um dele, né? Mas ele foi um dos que também se apresentou aí antes das férias, né? Até porque tá um tempão sem jogar, né? Sem fazer atividade física, então ele retornou antes aí, belezinha? Bora falar aí sobre ele, porque temos notícia aqui do blog do São Paulo em relação ao Crespo, que o Crespo conta e conta muito aí com a volta do Luiz Gustavo. Olha aí. Crespo gostaria de contar com o Luiz Gustavo caso ele esteja apto a retornar aos gramados. Hernan Crespo, em seu retorno ao São Paulo, já começa a planejar o elenco para a sequência da temporada e deixou muito claro que gostaria de contar com o Luiz Gustavo caso o experiente volante esteja apto a retornar aos gramados. O treinador argentino valoriza a liderança e a experiência de Luiz Gustavo, que pode ser um diferencial importante para o grupo, especialmente em momentos decisivos, tá? Então, o Luiz Gustavo aí, né, cara, que tava nessa situação em que ele teve aí um tromboembolismo pulmonar, foi pro hospital, ficou internado, voltou para casa, ficou aí 2 meses e pouquinho sem fazer nenhuma, né, nenhuma atividade física. E quando ele teve esse problema aí, teve diagnosticado esse problema, tinha informação que talvez ele nem voltava a jogar, tipo assim, era um negócio bem grave mesmo, né? Não é uma lesão, o cara fica um mês sem voltar, era uma doença bem grave, né? Um problema muito grave aí que o cara poderia parar aí de jogar. O Crespo reconhece a trajetória vitoriosa do jogador, tanto na Europa quanto no futebol brasileiro.
e entende que a sua presença em campo pode agregar qualidade técnica, equilíbrio, além de ser uma referência para os atletas mais jovens do elenco. O comandante do São Paulo acompanha de perto o processo de recuperação física do Luiz Gustavo e aguarda avaliações médicas para definir a sua utilização. Eu também gosto bastante do Luiz Gustavo. Se liberar ele aí, ele puder voltar a jogar, acho que pode ajudar a gente muito, né? Ele já tem uma idade mais avançada, é verdade, tem contrato só até o fim, a gente não sabe como ele vai voltar, tá? Para um jogador de futebol, irmão, ficar mais 2 meses aí sem fazer qualquer atividade física, isso custa muito, porque o cara vai ter que, né, assim, quando voltar, aí no caso de já voltando, vai ter que remar muito para aprimorar a parte física, tá ali na ponta dos cacos para poder voltar a jogar, né? E além do tempo que ele ficou de fora, repetindo, ele tem 37 anos de idade, não é nenhum garoto, né? Então tem essa questão aí, cara, tipo assim, tinha todo um contexto aí, tudo conspirando pra ele nem jogar mais, né? O cara já tem idade avançada, o contrato tá acabando, ele queria ser aposentado no ano passado, entendeu? E mais, muito pelo contrário, voltou a fazer atividade física, não tá liberado pra jogar ainda, né? Não é nem pra jogar, ele não tá liberado nem pra fazer atividade com o elenco ainda. Ele não pode nem ter contato físico nem nada disso. Ele está fazendo algumas corridas no gramado, alguma atividade física ali bem leve que ele está fazendo. Entendeu? Nem treinar com grupo ainda, contato físico, dividida, nem pode ainda. Né? Então vamos ver aí se ele vai poder voltar a jogar ou não. Se voltar, o Crespo conta e conta muito com o Luiz Gustavo. A expectativa, caso o Luiz Gustavo seja liberado pelo departamento médico, que ele possa rapidamente se integrar ao grupo e disputar a posição entre os titulares. Para o Crespo, a experiência e o profissionalismo do jogador são atributos fundamentais para fortalecer o meio campo do São Paulo e elevar o nível de competitividade da equipe em busca dos objetivos na temporada, né? Eu gosto dele, teve aquele erro dele ano passado contra o Botafogo, entregou a paçoca contra o Botafogo no jogo que a gente foi eliminado no Morumbi, né? No jogo que foi 1-1 no tempo normal, ele que entrega a paçoca no meu campo, é verdade, mas ano passado ele fez vários jogos bons, né? E eu gosto bastante dele. Bora ver se ele vai voltar aí ou não. Vamos aguardar, belezinha? Mudando de assunto agora, bora falar aí sobre Alan Franco. Né? A gente falou do Luiz Gustavo ter contrato até o final do ano. Alan Franco também, todo mundo aí, né, preocupado, porque a partir de 1º de julho, hoje é dia 26, né, a partir de dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. E aí que tá o negócio. Aí fica aquela pulguinha atrás da orelha, né, preocupação aí para não chegar ninguém e levar ele. Tá a informação do André Hernan. O São Paulo ofereceu 2 anos de contrato e aumento salarial para o Alan Franco renovar o seu contrato. As partes estão negociando. Conversas caminham em um tom positivo. Há uma boa relação da direção com os empresários do atleta. E aqui que tá. A dívida aí do São Paulo com o empresário é negociada à parte. O desfecho em no máximo 2 semanas, tá? Então vamos lá. São Paulo ofereceu 2 anos de contrato para ele, o aumento salarial para ele renovar. Beleza, as conversas estão caminhando aí em um tom positivo, né? Estão caminhando aí num tom legal. E o São Paulo tem uma boa relação com os empresários. E isso aí, né, cara, essa dívida do São Paulo com o empresário é algo negociado à parte, né? Então uma coisa é a renovação do Alan Franco, outra coisa é a dívida. Mas a gente não tá. A gente sabe muito bem que os caras só vão assinar a renovação depois que o São Paulo aí acertar, né, fizer um acordo aí para pagar essa dívida com o empresário. A gente não é bobo também, tá? Os caras não vão, não, Alan Franco, renova aí o contrato com o São Paulo, depois a gente vê a dívida. A gente sabe muito bem que não é assim, né? A gente sabe muito bem que quando ele renovar o contrato é quando, irmão, já tiver aí algo já encaminhado também para acertar essa dívida que tem com os empresários, né? Enfim, 2 anos de contrato, ele tem 29 anos, se eu não tô maluco, nem completou 30 ainda. Pensei que a renovação dele, cara, ia ser por mais anos, né? Porque a gente tá vendo aí alguns jogadores do São Paulo renovar contrato que renova por 2 anos, por 3 jogadores bem mais velhos aí, com o Alan Franco renovou por um tempo maior, né? O Cédric Soares, por exemplo, renovou aí até 2027, né? E o Cédric tem 36, né? 36, 37 aí. E o Alan Franco, que é 10 vezes mais importante que o Cédric Soares, bem mais jovem, só 2 anos também, né? Enfim, o aumento salarial é normal, né? Toda renovação aí que acontece com o jogador tem um aumento salarial, né? Para valorizar o jogador, isso é normal. Então,
Segundo André Hernan, o desfecho final deve acontecer em no máximo 2 semanas, não deve mais passar disso, então vamos aguardar. Repetindo o que eu falei no comecinho da informação, a partir do dia 1º, irmão, tá? Daqui 5, 6 dias ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser, então torcer aí para renovar logo esse contrato, para não correr risco de chegar nenhum time aí, irmão, oferecer um caminhão de dinheiro para ele ir embora, né? Porque evidentemente ele é um dos melhores jogadores do São Paulo, fez uma temporada muito, muito boa ano passado, né? E evidentemente que é muito importante, tomara que siga aí com a gente, porque se perder ele, irmão, vai ser uma perda gigantesca, mas ele vai renovar. Vamos torcer aí que ele vai renovar o seu contrato com o Tricolor. Bom, mudando de assunto aí agora, rapaz, mudando completamente de assunto, bora falar aí sobre o Bobadilha, porque o Bobadilha foi multado, tá? A informação aí do Globoesporte.com. Bobadilha foi multado e advertido pela Conmebol por causa de xenofobia em jogo entre São Paulo e Tajeres pela Libertadores em maio, né? Como todo mundo sabe, né? Ele chamou o Miguel Navarro do Tajeres de venezuelano morto de fome e recebeu punições da entidade máxima do futebol sul-americano, tá bom? O Bobadilha foi multado aí em $15 mil, né? Que se convertendo aí, né, na cotação de ontem, deu aí R$84 mil, tá? Ele foi multado pela Conmebol, pô, vou falar um negócio pra vocês. Ficou barato, hein, meu Badilha? Ficou baratíssimo pra tu, hein, meu velho? Porque teve caso de xenofobia, se eu não me engano, foi até de um jogador do Aliança Lima, que tava no nosso grupo, inclusive, né? Teve um caso recentemente aí de xenofobia e o maluco pegou, se não me engano, foi 3 ou foi 4 meses de punição. E o Bobadilha vai pagar $15 mil de multa. Então, meu irmão, agradeço aí, porque saiu barato pra tu, viu, velho? Saiu barato pra tu. Aí, eu particularmente achei que vinha uma punição aí grande, né? Sei lá, que ele ficar algum tempo sem jogar os jogos do São Paulo, pelo menos, né? Jogos sul-americanos, né? Já que a punição é da Conmebol. Então, cara, pro Bobadilha saiu, foi barato essa punição aí, tá bom? A Conmebol botou aqui, ó. Multado por quê? Abre aspas. Comportar-se de uma forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza. Fecha aspas, tá? Foi por isso aí, né, por causa desse lance aí da xenofobia em relação ao Miguel, Miguel o que? O nome dele que eu já esqueci, Miguel, cadê? Miguel Navarro, né, que é o jogador aí do Tajeres, né, cara, que saiu chorando, na verdade ele começou a chorar quando aconteceu essa situação ali no jogo mesmo, no ao vivo, né, depois ele disse que quando acabou o jogo, ele falou que queria sair do jogo, que não queria mais jogar. Aí convencei ele a ficar, foi embora chorando, né? Foi uma cena até forte que a gente viu em relação ao Miguel Navarro, no dia, né, que aconteceu isso aí. Aí a polícia, no mesmo dia, né, do jogo, foi no vestiário do São Paulo para conduzir até a delegacia para ele dar a versão dele da história. Ele tinha ido embora, né? Aí depois marcaram 2 vezes, né, cara, pra ele na delegacia. Aí ele não foi, né? Depois ele teve a data FIFA e combinaram pra ele ir para a delegacia dar a versão dele da história só depois da data FIFA, e foi isso que aconteceu, né? E agora teve essa punição aí da Conmebol por $15 mil. Repetindo, cara, assim, é uma situação muito complicada, né, rapaz? Porque a gente sabe muito bem que nos esportes, não só no futebol, né, tem o trash talk, tem a provocação, tem a zoeira, mas tem limite também, né, velho? Tem limite também do que o cara pode falar e o que não pode falar, entendeu? E ele falou isso aí pro Miguel Navarro e foi punido aí pela Conmebol. O paraguaio também foi notificado e advertido expressamente que em caso de recorrência, tá, se acontecer de novo, de recorrência aí de qualquer infração similar, a unidade disciplinar da Conmebol fará uma avaliação mais severa de forma com que as consequências possam ser derivadas e mais rígidas. A decisão cabe recurso. Então avisou para ele, ó, qualquer coisa, qualquer recorrência, qualquer situação que acontecer semelhante a essa, as punições e as consequências vão ser mais rígidas, mais severas, né? Então os caras aí, né, deram aliviado e já avisou. Na próxima, irmão, em caso de recorrência, o negócio vai ficar mais feio ainda. Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Olha só, o Crespo terá aí 11 opções vindas da base do São Paulo no elenco de cima. No atual elenco do São Paulo, sem contar com o Lucas e com o Oscar, que já são mais experientes, há diversos jogadores revelados em Cotia. Alguns mais importantes, outros ainda buscando seu espaço e outros sem muita
perspectiva de sucesso no São Paulo, né? Então, ele vai ter, pegando todo o elenco do São Paulo, ele tem aí 11 opções vindas de Cotia. Tirando o Lucas Oscar, né, que já são, experientes, jogaram na Europa, voltaram, né? Falando de jovem mesmo, né, que veio recente aí das categorias de base, ele vai ter 11 opções aí. Goleiro, ele tem aí o Leandro e o Yang. O Leandro tem contrato até o final do ano, tem que ver se ele vai renovar, se vai embora. Na lateral, ele tem um bem jovem aí em cada posição. Na esquerda, o Patrick Lanza, né, que tem seu alto e baixo, até agora não virou. E o Mike na direita, que a gente tem expectativa dele ganhar oportunidade, até porque essa informação ontem a gente comentou, né, porque o blog do São Paulo trouxe que o Crespo não vê o oferece como lateral. Então ele vai voltar para a zaga. Então a gente tem o Cedric e o Mike, não tem outro, porque o Igor Vinícius vai embora pro Santos, né? Ele nem se apresenta hoje junto com o elenco porque ele vai pro Santos. No meu campo, tá? A gente tem aí o Negruti, tá? O Pablo Maia, o Rodriguinho e o Matheus Alves. O Negruti também não ganhou chance com o Zubeldia, vamos ver o que o Crespo vai fazer com ele. Pablo Maia tá consolidado, né? Isso aí não só é super importante, mas é titular, mas pode ser que seja negociado, porque tem time também de olho nele. O Rodriguinho é outro também que pode ser que ganhe espaço com o Crespo, jogou um jogo aqui, outro ali com o Zubeldia. E o Matheus Alves, só que o Matheus Alves deve ir embora. Né? O Matheus Alves tem conversas avançadas aí para o CSKA Moscou, não está confirmado ainda, mas parece que vai. Né? E no ataque a gente tem o Henrique Carmo, que jogou também super, nossa, muito pouco com o Zubeldia. Tá? O Luca, que ganhou espaço recentemente. Né? O Lucas Feira, que vinha em uma sequência titular com o Zubeldia, e o Rian Francisco. Né? Então, alguns aí já mais consolidados, como é o caso do Pablo Maia, alguns tentando ganhar a primeira chance, como é o caso do Mike, né? E alguns vão tentar se firmar, como é o caso do Lucas Ferreira, né, que estava jogando aí tem muito tempo, né? Quero que ele dê oportunidade pro Henrique também. O Henrique vai ser um jogador que é muito talentoso, entrou bem quando tá direto na Libertadores, depois não ganhou mais chance. Né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.